Eu acho que é hoje que esse canal sai do ar. Solta a vinheta. Pessoal, é o seguinte, eu quero falar aqui sobre a declaração do presidente Jair Bolsonaro na sua entrevista lá nos Estados Unidos, que ele concedeu à Fox, né? Considerada uma das TVs ainda não conservadoras, mas de direita, né? E tal. E ele declarou, no meio da sua entrevista, ele declarou, depois ele até pediu desculpa quando falou com os repórteres brasileiros, mas ele declarou assim, não, a maioria, ou não sei se ele falou a maioria, desculpa, eu não vou falar aqui ipsis literis, ou seja, do jeito que ele falou, mas ou a maioria, ou os imigrantes, né, que vão para os Estados Unidos, eles são mal intencionados e tal, né? E aí isso estremeceu aqui no Brasil, essa mídia de esgoto que tem aqui no Brasil, ela ficou alvoroçada. A Gleisi Hoffmann lá na Câmara dos Deputados, ela pediu uma nota de desagravo, né? Porque isso foi uma ofensa aos brasileiros e tal. Pessoal, deixa eu falar uma coisa aqui. Sabe por que Donald Trump não abre a porteira pra gente, mas a gente abre pra eles? Tem uma coisa. O Brasil, ele infelizmente vive uma cultura de corrupção. As pessoas no Brasil furam fila, jogam lixo na rua, bebem água contaminada e vivem a cultura do jeitinho. E aqui as pessoas têm aplicativo para ver onde é que tem uma blitz, porque o brasileiro prefere andar de carro de maneira irregular e ilegal do que andar na ilegalidade, sabe? O Brasil, o povo brasileiro, ele fica agindo como se fosse um cão vira-lata quando aceita os desmandos de um STF bandido. Como é que a gente quer cidadania de um outro país se a gente não luta pela nossa cidadania, cara? O que é que o povo brasileiro tem a oferecer ao povo americano? O que é? Ah, mas muitas pessoas estão na internet gravando vídeos dizendo que venceram nos Estados Unidos. E exatamente, talvez elas não venceriam aqui. Um país de oportunidades para todos. O Brasil? O Brasil é um país onde o povo não vai às ruas e tira pelos cabelos esses ladrões. Não vai. Um país que se deixa levar por uma mídia vendida. Uma mídia vendida, rapaz. Uma mídia feita de corporações baseadas em um monte de coisa. Na esquerda, no clientelismo, mentirosos. Não dá nem para chamar de fake news as coisas que eles dizem, porque uma coisa que é fake, ela é baseada na realidade. O que eles falam, na maioria das vezes, são fantasias. Eles estão tentando destruir esse governo a todo custo. O que é que a gente tem para ensinar para o povo americano? A sambar? A jogar pelada? É o que a gente tem? O que é que a gente tem? A gente vai entrar lá com um pendrive cheio de música da Anitta. É isso que a gente tem? Porque procura na internet como é que a Europa e os Estados Unidos eles entendem como é o nosso país. Olha lá. Quando eles perguntam o que é que você pensa quando você pensa no Brasil, alguns deles até respondem, para mim é uma mata fechada cheia de macaco. A maioria, ouça isso você que está aí do outro lado. A maioria ou uma grande parte das prostitutas na Europa são levadas do Brasil. Somos conhecidos pela nossa sensualidade. Viu? Sabe quantos prêmios Nobel nós temos? Nenhum.
Bolsonaro fez correto. Ele pediu a entrada na OCDE, que é a Organização de Cooperação e Desenvolvimento da Economia, para ver se a gente pega uma moralzinha e a gente muda. Um país onde as universidades formam 50% ou mais dos alunos que saem de lá analfabetos funcionais, não entendem nem o que leem. Somos os últimos lugares nas provas internacionais. Qual é a moral que a gente tem para ter um país com a grandeza dos Estados Unidos para a gente entrar? A gente tem que falar a realidade. A gente tem que falar a realidade. Tudo a gente quer dar um jeitinho. Tudo a gente quer dar um jeitinho. Não, cara, não dá. Sendo equívoco ou não, há um fundo de verdade nessa frase. No governo Dilma, Israel chamou o Brasil de república nanica, de país nanico. Comparou a história deles com a nossa. Qual é a relevância do Brasil em relação a Israel? Qual é? Um país que se deixou violentar e estuprar por um monte de países e um monte de colônias. Qual é? Um país que até hoje fica gritando, lutando pelos seus negros ao invés de lutar pelos seus ideais. Não, os negros aqui são vítimas, gays são vítimas, todo mundo no Brasil é vítima, quase não tem cidadão, só tem vítima. Não, nós não merecemos mesmo. Vamos dar um tempo, vamos ver se o Brasil cresce e se desenvolve, quem sabe um dia, daqui a 200, 300 anos, a gente tem entrada livre de verdade. Porque senão, do jeito que está aqui, a gente vai fazer usando o mesmo método, não matando pessoas, não enforcando, não degolando pessoas, mas a Inglaterra abriu as portas para o Islã. Ó, a Inglaterra está quase uma Inglaterristão. Sabe o que vai acontecer lá? Parece que eu estou imaginando, cara. Os Estados Unidos abre e enche de brasileiro. Tem um pagodinho na esquina. Vai ter jogo do bicho. Sambinha. Quem sabe uma bocada. Não dá para o nosso país ainda. Vamos ouvir, vamos dormir com esse barulho. Não dá pra gente ainda. A verdade é essa.